Graça e paz, queridos irmãos e amigos. Nessa manhã, eu gostaria de estar compartilhando uma parte da palavra de Deus com vocês, porque passamos por um período muito difícil devido a essa pandemia que ocorre no mundo. O interessante é que recebemos uma ordem que a princípio era para nos alegrar. No entanto, ultimamente eu tenho ouvido muitas murmurações, muito descontentamento. Eu gostaria de falar um pouco sobre isso. O homem é homem desde que Deus o criou. Deus criou o homem e mulher como a cereja do bolo. Deus criou todas as coisas e no final ele cria o homem, cria a mulher, diz que é muito bom e então descansa. Mas no entanto, o que mais ele faz é ficar descontente com o seu Criador. Esse homem, que era para ter um coração agradecido, ele se coloca muitas vezes contra tudo e contra todos. Vive pedindo, buscando, e quando chega, há uma reclamação total, nada está bom. E lá no livro de Gênesis, capítulo 2, verso 7, diz assim: Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, e o soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem se tornou um ser vivente. Primeira coisa, a vida quem nos deu foi Deus. Ele soprou em nossas narinas, o primeiro homem. E a partir dali, nós podemos ser transformados num ser vivente, diferente de todos os animais, diferente de tudo que existe nessa terra. O Senhor nos deu o fôlego da vida da sua própria boca. O seu próprio ar foi quem fez que os pulmões e as vias respiratórias, todo ser humano viesse a existir através do seu sopro de vida. No capítulo 2,15 diz: O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. Deus já deu uma oportunidade para esse homem e disse: Vou dar algo para vocês fazerem para não ficarem à toa, para não ficarem parados. Primeira coisa, cuidar daquilo que Deus fez. E em segundo lugar, cultivar. Observe que cuidar, nós precisamos de zelo, precisamos de tempo, precisamos investir a vida que Deus nos deu para cuidar. Cultivar, nós temos que exercer não somente o amor que Deus nos deu, colocou na nossa vida, mas acima de tudo exercer fé. Porque cultivar é preparar para lançar a semente, para cuidar, para colher os frutos. E a pergunta dessa meditação é: nós temos cuidado do que Deus tem nos dado? Nós temos cultivado, ou seja, nós temos plantado. O que nós temos plantado para poder colher? E no verso 16 e 17 do capítulo 2, diz: O Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas, olha a ressalva, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente morrerá. O dia em que desobedecer, o dia que não cumprir aquilo que Deus determinou, você vai perder o dom precioso que Deus te deu, que é a vida. Então, meus irmãos, meus queridos, como é que fazemos para poder ter uma vida que realmente obedeça ao Senhor? E às vezes nós nos confundimos pensando: obedecer ao Senhor é somente Ele falar, eu vou ouvir Ele. Deus tem levantado homens sobre as nossas vidas, lideranças que nos coordenam. Às vezes uns mais estabanados, outros menos, uns que falam mais besteira, outros que falam menos. Mas o interessante é obedecer também àqueles que Deus tem instituído sobre as nossas vidas, para que, no princípio da obediência, nós possamos louvar e bendizer o nome do Senhor. É esse o propósito da nossa vida. O dia em que comerdes daquela árvore que eu não autorizei, diz o Senhor, certo é que você vai morrer. Quando desobedecemos a Deus, nós não temos a vida, a segurança. Mas glorificado seja o Senhor, porque nós temos Jesus Cristo, que nos dá a oportunidade do arrependimento.
E tão certo é que erramos, mas se nos humilharmos, nos colocarmos diante dele, pedindo perdão de coração, com certeza ele vai nos perdoar e vai restaurar a nossa vida. Não somente o perdão, mas vai nos dar uma outra oportunidade para que nós possamos continuar a viver essa vida intensamente para a louvor e glória do teu santo nome. Também Gênesis 3:8 diz: ouvindo o homem e a sua mulher os passos do Senhor, o homem e a sua mulher os passos do Senhor, Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. A desobediência traz medo. O medo faz com que nós nos escondamos. E o que é pior, que nós nos escondamos da presença de Deus. O Deus que vinha todo dia na viração do dia conversar com esse homem, com essa mulher. Imagina, todo dia, você poder falar com um Deus, Criador de todas as coisas, e que te ama. E por causa da desobediência, você fugir da presença dele. É interessante, irmãos, amigos. Há tempo de se arrepender. Há tempo de retomar essa consciência com Deus. Mas eu quero ver com vocês alguns pontos. Olha que interessante. Essa questão de Deus e nós temos algumas coisas a observar. Primeiramente, a nossa vida. A vida é minha, a vida é nossa. Mas foi Deus que nos deu o dom dessa vida. Mas para essa vida estar completa, nós precisamos da presença dele. Desde o primeiro dia ele mostrou isso para o homem. Uma casa, ele nos deu coisas, uma família, para que tudo isso completasse a nossa existência e a nossa alegria. E com isso nós tivemos um coração agradecido a ele. O que temos feito com a nossa vida? Segundo ponto, a nossa casa. O ambiente ao qual nós voltamos todos os dias. O ambiente ao qual nós nos sentimos seguros. O ambiente no qual nós temos a oportunidade de sermos nós, junto com outras pessoas, que constroem o dia a dia dessa casa. Assim recebemos uma ordem: vá para casa e fique lá e não poderá morrer pela praga ou doença. A ordem é para ficarmos dentro da nossa casa. Se a ordem fosse ficar no estádio de futebol, nós estaríamos dizendo: por que não deixamos ir para casa? Se fosse para ficar preso em algum outro lugar, nós diríamos: o lugar que eu gostaria de estar é na minha casa. Mas como a ordem é ficar dentro de casa, na nossa casa, nós não temos um coração grato para te ser obrigado por poder ajustar aquilo que precisa, limpar o quintal por causa da dengue, plantar flores, limpar, sentar, tomar um suco, um refrigerante, qualquer coisa. Pegar na mão daqueles que moram com a gente dentro dessa casa, olhar um no olho do outro e dizer aquilo que faz tanto tempo que não dissemos. Ficamos queixando pelo castigo de estar na nossa casa. Será que não dá para repensar isso? Mas também tem as nossas coisas. Temos um monte de coisas que achamos úteis, que ajudam no nosso dia a dia. Nós temos bem móveis, imóveis, alguns semoventes, animais. As árvores que Deus deu para suprir as nossas necessidades. Pode ser que temos muito. E acaba que por termos, ele já não tem mais valor. Quando não tínhamos nada, o pouco que tínhamos fazíamos agradecido a Deus. E às vezes orávamos pedindo um pouco mais. Agora que temos, que valor tem essas coisas? Para que tem servido essas coisas? O que eu faço com essas coisas? Será que eles são mais importantes do que a minha vida, a minha casa? Mas também tem o nosso povo. O Senhor nos deu pessoas para compartilhar a nossa vida. Esposa, filhos, netos, genros, sogra, irmãos, amigos, pessoas que trabalham no dia a dia para poder nos ajudar a desenvolver essa vida.
E sempre que possível dissemos que os amamos, ainda que nos últimos anos a gente não tenha tempo de estar perto deles, para eles. E agora que temos, nós reclamamos que estamos em casa com eles. Nós não podemos estar nos reunindo, não podemos estar viajando, mas nós temos uma ferramenta importante, uma coisa importante na nossa mão, que são os celulares, a internet. Liga para cada um, conversa, diga do amor, da distância, do cheiro, da falta, de compartilhar um alimento, de pegar na mão, de abraçar. Faça isso e aí você vai preencher os seus dias. Lembra do nosso povo, do meu povo, da minha família, dos meus amigos, daqueles que precisam de um abraço, de uma palavra. E por último, eu coloquei o nosso Deus. Propositalmente eu fiz isso. Deixei para o final. Mas isso não é certo. Ele mesmo nos ensina. Mateus 6, verso 33. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Quais são essas coisas que serão acrescentadas? O que comer, o que beber e o que vestir. Ou seja, o que nós precisamos para poder cuidar da nossa vida, da nossa casa, das nossas coisas e do nosso povo. Deus, ele não pode ser segundo lugar. Ele tem que ser o primeiro lugar. Se ele não for o primeiro lugar na nossa vida, significa que ele não está na nossa vida. Não faça. Repito, propositalmente eu deixei por último. Mas Deus, ele precisa ser o primeiro lugar na nossa vida. Vivemos correndo, primeiro atrás de coisas e não as temos, porque não colocamos em primeiro lugar o nosso Deus. Dessa forma nós desvalorizamos todas as outras coisas. Por isso, uma determinação, ainda que seja para ficar em casa com os nossos, nos inquieta. Meus irmãos, meus queridos, que Deus nos ajude a ter tempo de festa, enquanto adoramos e sejamos gratos a tudo que Ele nos tem dado, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia lhe dura para a vida inteira. Que Deus abençoe teu dia e que você possa pensar nisso e ter um coração grato a esse que te deu a vida, que te deu a casa, que tem te dado coisas, que te deu um povo e que acima de tudo é o Senhor da sua vida. Deus te abençoe.